Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vocês vão assistir aqui a apresentação do querido Galileu. Como é que a gente... Galileu, ele chegou aqui antes das 10 para as 8. Umas 8 horas. Vindo de São Paulo, não sei exatamente a região que você mora. O Velozes e Furiosos foi pegar ele. A Karina contratou um maluco do trânsito para buscar ele. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo, Pô, é. legal. Ele usa gravata, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Galileu em 2013. 2013, 2012, na Perestroika, no curso de... Acho que foi a primeira turma de negócios criativos, empreendedorismo criativo. E ele não sabe, mas eu vivi uma experiência. O primeiro Ignite que eu assisti na minha vida foi o Galileu que apresentou. Ele falava sobre padrões de pessoas. Teve aquela hora. Você tem os arquétipos de pessoas, e assim, mudou minha vida completamente, porque eu pensei, pois é, né? Esse cara aqui é desse aqui, esse cara... E é assim. Acho que são 3 parâmetros. São 3, E a gente se encaixa exatamente naquele perfil, um daqueles perfis. E depois a gente se encontrou de novo num curso do Friends of Tomorrow, e que aí o Jonathan estava junto, que é um curso da Perestroika, da Aerolith, e que foi bem legal, né? E também acho que foi uma das primeiras turmas, segunda, terceira turma, e nos dois foi com o Thiago, né? O Thiago Matos, foi demais. Então, foi um prazerzaço, a gente se conectou, ele é um cara incrível, vocês vão ver, de uma família incrível, tem uma mãe incrível, que eu já curtia ela, a Béa Carvalho, há um tempo, depois eu descobri que ela era minha mãe, né? sua mãe. Você tem um primo, Galileu, que é um cara... O Gustavo do Update Your Day. E que toma cerveja sem glúten, mas não por frescura, porque ele é celíaco e ele ama cerveja. Eu não sabia disso. A gente ficava discutindo sobre qual cerveja sem glúten é boa. Que legal. E é isso. Eu acho que vocês vão gostar. É com você mais uma vez. Brigadíssimo. Obrigado você, por estar cara. aqui e compartilhar seu tempo com a gente. Vamos nessa. Obrigado vocês por estarem aqui. Eu vou ficar com o celular, mas ele é o controle remoto, tá? Eu não tô vendo o WhatsApp, não. É tipo para eu conseguir controlar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Acho que está funcionando. Bom, obrigado por estarem aqui, né? Essa é uma das poucas palestras que quem está recebendo para estar aqui é o público, né? Mas isso é legal, na verdade. Estou feliz de poder compartilhar um pouco do que eu vivi, do que eu conheço, e a hora que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ter alguma curiosidade sobre o que eu estou falando, fiquem à vontade e podem perguntar. Beleza? Vou passar rapidinho uma coletânea de trabalhos. Essa é uma coletânea de trabalhos mais tradicional, que chama o Rio, o rolo da produtora. Esse foi uma coletânea que a gente fez ela um tempo atrás, e eu consegui falar com um amigo meu que ele é editor, mas ele é muito inacessível, assim, ele só edita coisa muito foda. Eu falei, cara, eu preciso editar um reel, e é muito complicado, porque a gente já fez muita coisa, a gente tenta focar, mas a gente faz muito tipo de vídeo. E aí a gente tinha dificuldade de editar tudo numa coisa só, e ele fez essa edição, e aí na hora que ele mandou, tinha algumas coisas que tem a ver até com outro negócio que eu vou falar depois. Tinha algumas coisas que eu falei, putz, essa imagem é desse trabalho, mas não é um trecho que a gente não fez, porque eram coisas de filme, longas, que tinham cenas nossas e cenas que não eram nossas. E ele usou coisas que eu falei, a gente vai precisar ajustar isso aqui, eu preciso te passar uma lista de ajustes. Aí passou, sei lá, uns 3 anos, eu nunca mandei esse e-mail para ele. E aí eu falei, caramba, e agora? Eu preciso fazer um reel de novo. Aí eu achei numa pasta perdida no computador essa edição,
Eu falei, quer saber? Agora eu aprendi a mexer no Premiere, deixa eu ir colocando aqui os retalhos das coisas que faltam. E aí essa é uma coletânea que a gente terminou de editar esse ano. Só que a gente também... Eita, nós. Tá certo. A gente também começou a fazer coletâneas verticais, porque a gente fazia muita coisa para digital. E uma coisa não tem nada a ver com a outra ali. Na hora que você coloca... Se eu pegar isso aqui e cortar um 16:9, eu não vou ver nada dessa cena. Então a gente tinha muito portfólio de vertical e a gente fez essa edição aqui. No Vimeo tem alguns porque começou a ficar muito comum, então a galera começou a fazer. E aí a gente achou que seria bom para mostrar coisas só desse tipo e falar, a gente tem esse know-how. Que na verdade, assim, é um know-how de fazer o outro vídeo, só que você tem que entender que você tem que diagramar as coisas de um jeito diferente. Eu até vou falar um pouco sobre a diferença dos dois mais para frente, mas eu tenho um começo aqui só para vocês conhecerem alguns cases, pra vocês terem uma noção do que a gente faz, e aí em seguida eu vou passar para outros conteúdos. Eu não queria ficar muito em portfólio, essas coisas, mas enfim, vamos lá. Acho que um dos nossos maiores clientes é o Itaú. O que a gente tem com eles é um pacotão de vídeos. A gente já teve em alguns momentos pacotes de vídeos, agora a gente tem meio que conteúdos avulsos que a gente fecha com eles, mas é um cliente que tem muito volume, a gente atende eles diretamente para coisas, obviamente não as propagandas de televisão, né, que a África DPZ e, sei lá, as grandes produtoras fazem. São outros tipos de conteúdo, geralmente para YouTube ou até para o site ou para o aplicativo. Então a gente já fez, assim, coisa pra caramba. A gente tem um estúdio lá na produtora, a gente grava algumas coisas por lá. Já fez coisas com mais cara de filme, né, de 30 segundos, dentro de uma escala menor. E a gente faz muita coisa. A gente teve uma época, uns 2 anos seguidos, que a gente trabalhou com o Lipton, a gente fez coisas bem legais para Instagram. Esse aqui foi um case que ganhou um prêmio esse ano no Stories Festival, que foi a primeira premiação de Stories do Facebook, Facebook e Instagram, né? E a gente ganhou o 3º lugar na categoria Advertising. Foi o primeiro ano, esse não foi gigante, mas enfim, teve umas empresas legais. Facebook promoveu e eu não sei como eu descobri, apareceu na minha timeline lá. Eu me inscrevi. Vamos aí. Tinha algumas coisas legais, sim, os que ganharam em primeiro lugar das categorias eram bem legais, mas também não é que tinham todos os stories do mundo, sabe? Eram coisas... Foi só Brasil, foi só no Brasil. E eu acho que foi o primeiro, inclusive, de tudo, do mundo. Eu entendi, foi o que eles falaram lá na hora, então me pareceu correto da parte dele. Esse aqui Red Bull é um outro cliente que a gente atende faz uns 3 anos e a gente faz muito conteúdo para eles também. Esse ano a gente teve, o maior projeto que a gente fez com eles esse ano foi o Se Prepara, que é um vídeo com atletas, os maiores atletas deles. Falava da preparação dos atletas e outros vídeos também que eram esses uaus, aqui tinham vários vídeos, tá? De alimentação. Isso aqui que era um vídeo de uma coisa muito legal, assim, que cada atleta fazia. E aí esse eu resolvi falar um pouco mais, porque tem a ver com o que eu estava falando com o João agora há pouco.
A gente tinha 5 editorias lá, explicar o que eles faziam, o que eles comiam, como é que eles se exercitavam, tal, não sei o quê. E aí uma das editorias era o UOL, que era tipo, um vídeo, super simples, tipo esses que você grava com o celular, da pessoa fazendo uma coisa muito incrível. E aí a gente foi ver que na internet rolava isso, assim, alguém que fazia uma coisa muito de exercício muito foda, gravava no celular, ali meio de qualquer jeito, não tinha gráfico, a luz não era boa, não tinha, era um plano de sequência, então era assim, era quase que um stories, basicamente, e os vídeos tinham muito alcance, tinham muita visibilidade, né? Eles viralizavam. Então, assim, esse é um exemplo, mas existem milhares. Se digitar lá, fitness compilation, stunts, algumas coisas assim, vai aparecer um monte desses vídeos. Enfim, tipo, geralmente a galera fazendo umas coisas bem circenses, assim, não com cara de circo, mas coisas mais acrobáticas. E aí o desafio era esse, era tipo, simplificar ao máximo. Tipo, é quase que realmente como se fosse gravado no celular. Tanto que, na hora que a gente ia rodar essa cena, durante a diária de gravação, a gente rodava também com o celular, para tentar pegar essa espontaneidade. Só que a gente começou a ver que não é tão simples assim. Tipo, é simples, mas não é. Porque na hora que você tem todo mundo, o cliente, o atleta que tem um horário reduzido, você tem várias complexidades ali que é difícil você simplificar. Parece que não, mas é. Fazer o tosco não é assim. Não é tão simples. Esse foi o primeiro que a gente gravou, que era uma coisa que eu achei difícil de fazer, que era subir nessa bola aí. E ainda fazer um... Depende muito da performance da pessoa, se ela sabe fazer uma coisa ou não, né? Eu vou tentar acelerar aqui. Enfim, a gente fez vários conteúdos para a Red Bull, que é um dos nossos cases bem legais. A gente teve uma época, muito tempo atrás, que foi uma época que a gente começou a fazer muita coisa para o YouTube, que o Boticário foi um dos grandes clientes também, a gente fez muita coisa. Hoje é um cliente muito legal, não necessariamente em tamanho, mas que dá muita liberdade para a gente, é Burger, que é uma lanchonete de São Paulo, que tem até em outras cidades. Não sei se tem em Campinas ou algum lugar aqui perto, mas eu sei que tem em alguns lugares em São Paulo, em Jundiaí e outras cidades, tipo Rio, Brasília. E a gente, nesse caso aqui, eles não são uma empresa muito grande, eles são grandes, mas não muito grande. Então a gente acaba fazendo vídeos com eles diretamente e os vídeos passam na loja e também no Facebook e tal. Então, assim, não são roteiros muito complexos. Basicamente é mostrar o sanduíche sendo feito e a gente tenta dar uma pitada de coisas, de uma historinha. A gente tenta criar uma história. É difícil editar esse negócio, ficar editando e aí querendo pedir no iFood e tudo mais. E aí tem também a grande Audaz, alguns cases com Audaz, um case, né, que foi Achieve, que foi muito legal. Só para quem não conhece, um trabalho que a gente fez para cá, talvez alguns de vocês já conheçam. E acho que está sem o áudio, gente. Eu baixei um... Vocês conhecem, né? Entendi. Esse foi o melhor. Ao vivo, esse foi ótimo. Tipo o cinema, como era antigamente. Tem o do Urso também. Acho que eu acabei pegando, baixei do YouTube, baixei sem áudio, gente. Desculpa. E aí, mas vocês conhecem, né? Enfim, agência vocês, então. Tem outras agências menos importantes, claro, que a gente também atende. A diária de gravação
aproveitando para falar um pouco de processo, né? A diária de gravação eu vejo como uma performance. Você não pode estar combinando ainda o que você vai fazer. Claro que tem um ajuste ou outro, mas ela é uma performance. Você tem que chegar lá a tal hora, dali 10 minutos você faz tal coisa, dali meia hora tal coisa, porque vai ter imprevisto. Mas se você não encarar como algo... Porque eu penso performance porque, assim, não é só você também fazendo alguma coisa durante um dia. É, tipo, várias pessoas naquela hora junto, sabe? E tem várias coisas que são delicadas hoje em dia, né? Porque você depende das pessoas estarem atentas a um momento específico. Vamos rodar, tudo tem que estar zerado, tem que estar certinho, bonitinho. Beleza, valendo, estamos rodando. Aí tem o ator que vai entrar, tal posição que tem que acontecer, quem está preparando a próxima cena, esse tipo de coisa. E você tem que ter um pouco esse sincronismo. E existem muitas distrações, né? Tipo, às vezes você olha assim para o set, tem, sei lá, metade do set está no celular, tá ligado? É uma distração. E aí você precisa ter alguém, talvez, para, tipo, cobrar todo mundo ali, tipo, não, cara, você tem que estar fazendo tal coisa e tal. Os sets mais corridos, obviamente, não dá para você ficar lá no celular o tempo inteiro, mas tem uma coisa, assim, de que você não pode começar a combinar muita coisa ali na hora. Você tem que, tipo... É a hora do show ali, não é a hora, tipo... Exato. Então, isso é uma... Claro. Seus clientes participam das lives? Sim, sim. Não, é bom, né? É bom. É bom. Alguns casos não, alguns projetos menores não. Mas, aliás, não tem a ver... tem um pouco a ver com o tamanho. Quando é muito grande, o cliente vai estar lá. Mas, por exemplo, esse de Red Bull era fora de São Paulo. Os caras já conhecem, sabem o que a gente vai fazer e tal. Então, tipo, nem vamos junto, se vira lá. E aí, na hora que você mostra, mas por que você não fez tal coisa? Aí você fala, cara, tava tipo, sei lá, tem mil, ainda mais em externa, tem um monte de coisa que pode estar acontecendo, o horário que você tem que gravar um negócio, e aí, com os atletas é muito difícil porque são campeões mundiais, sei lá, da modalidade deles. E como é que você fala, não, vai lá e pula de novo, tal, o cara vai competir daqui a um mês, ele não quer machucar o pé, sabe? Então a gente tinha umas situações assim, a gente tem que rodar isso aqui de novo. Fala, cara, isso aqui eu não vou fazer de novo. E aí o que você faz? Se tem um cliente lá, ele vê que aconteceu aquilo e ele fala, tá bom, vocês só tem tipo essa situação. Você não vai tirar o cara dali, a não ser que você force mesmo. E aí, se você gerar um estresse ali, depois pode ser que a outra cena o cara não faça com a mesma vontade, sabe? Então tem que ter um tato, assim. Enfim, voltando ao que o Ale falou, que a gente se conheceu tempo atrás num curso em São Paulo. Por que eu estou falando aqui, né? Porque eu, Galileu Giglio, aliás tem um Instagram, quem quiser seguir aqui, né? Eu não faço nada no meu Instagram pessoal, mas enfim, a não ser stories. E a gente se conheceu no curso de empreendedorismo criativo, que foi uma época muito importante para mim, foi muito legal. E é engraçado que o Ale lembrou de um slide desse Ignite. Ignite é a apresentação em 5 minutos, né? Você fazer uma apresentação, acho que com 20 slides, 5 minutos. De 5 segundos, cada uma coisa. E esse slide foi muito engraçado, porque ele tem muito a ver com algumas coisas aqui de você confiar no que você está fazendo e você assumir a sua própria identidade e seguir em frente, sabe? Não ficar se questionando muito. E eu estava num momento assim de tipo... Antes de fazer esse curso, eu estava com muita ansiedade, porque... A empresa já tinha 10 anos, em 2013, a gente começou em 2013, então em 2013 a gente tinha 10 anos e eu era o único sócio. Há 3 anos meus sócios tinham saído da empresa, em 2009 eles saíram, então eu fiquei de 2010 até 2013 meio que reconstruindo, porque a gente tinha reduzido e até 2013 a gente foi se reestruturando. E eu estava muito ansioso e inseguro com algumas coisas, e eu sabia que muita coisa era meio precária, assim, porque ainda mais sendo um sócio, tinha um lado que era eu não assumir que era a realidade que eu estava topando, e meio que jogar a culpa de que, não, sou eu, sou o único sócio, sabe? Coisas que eu ia trazendo e que traziam um lado negativo. E aí foi muito legal que quando a gente foi fazer esse curso, eu comecei a ver que várias tosqueiras, assim, tipo, é isso aí, não era uma coisa ruim, era algo que você fazia para resolver os problemas e seguir em frente. Então eu não precisava ficar me questionando tanto. E, enfim, com a mensagem confie no seu taco.
Essa foto a gente fez semana passada, num set que a gente produziu lá no estúdio para um conteúdo da Fox, que vai passar no YouTube, sobre o Walking Dead. Não sei se quem conhece o Walking Dead, quem é fã, vai estrear a 10ª temporada. E a gente está fazendo um conteúdo lá com uma influencer uma youtuber falando sobre a série. Aí em algum momento lá do set eu peguei o taco do Negan e fiz essa foto. Mas é importante você confiar no seu taco mesmo, porque é o que você tem, né? E não se levar tão a sério também, tipo, não achar que, sei lá, alguma coisa que você faz, alguma escolha, tipo, não questionar tanto, sabe? Não se levar tão a sério, tipo, encarar mais o dia a dia como uma brincadeira, assim, porque as coisas ficam mais leves. Eu fiz arquitetura, eu não fiz cinema, não fiz publicidade, rádio e TV, eu fiz arquitetura. E a gente tinha uns projetos que parte do projeto era mais ou menos isso aqui, que era tipo, sei lá, fazer uma maquete de papel Paraná, recortar umas coisas e, a minha ideia é essa aqui. Isso aqui é um protótipo, e protótipo tem tudo a ver com produção de vídeo, né? O vídeo, você precisa do roteiro, o roteiro é um protótipo, um storyboard, um concept, uma edição de referência, tudo é um protótipo. Então, tem muita coisa que tem a ver e me ajudou muito. E aí teve um exercício num dia de aula, que era o teste do marshmallow. Vocês já fizeram? O teste do marshmallow é o seguinte, você tem tipo um marshmallow, várias varetinhas de bambu e algumas fitas, vai fita crepe e tal. E aí você tem que colocar o marshmallow o mais alto que você conseguir só com isso. Tipo, não tem uma base, não tem nada, você tem que fazer um esquema lá com o marshmallow e colocar ele lá em cima. E aí, nesse dia, eu cheguei atrasado. E aí todos os grupos já estavam formados, era tipo um trabalho de grupo, todos os grupos estavam formados. Aí eu cheguei lá e o cara falou, tem umas palitas aí, marshmallows, tem mais 5 minutos, se vira. E aí eu fui nessa vibe que eu tava de tipo, cara, vamos resolvendo e fui fazendo lá, fiz uma base assim meio rápido, espetei o marshmallow, tá, beleza, talvez funcione, não sei o quê, blá. Aí acabou, passou 5 minutos, acabou. E aí o professor, o Thiago, acho, na hora, falou, se eu não me engano, ele falou, o Galileu foi o único que colocou muito rápido o marshmallow para ver o que acontecia. Tipo, eu cheguei depois e eu fui porque todo mundo estava fazendo uma base muito foda, mas ninguém estava tipo, deixa eu pôr aqui e ver o que acontece, tá ligado? Então ele comentou que eu fui o que, tipo, coloquei logo de cara, não deu certo, mas coloquei logo de cara. Ao mesmo tempo ele falou assim, quem faz engenharia e arquitetura passa nesse teste de uma maneira mais fácil, porque são coisas que as pessoas já fazem na faculdade. Então foi um cheat, assim, que me ajudou, né? Mas eu tô falando isso porque... entendi. Que tem a ver com isso, de não ficar tão preocupado. Pô, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso? Que era mais importante fazer do que ficar nessa pira. E esse curso foi muito legal por isso. E aí é o que a gente estava falando, que prototipagem, que essa ideia de você testar, pesquisar uma referência, fazer um rascunho, fazer uma edição rápida de alguma coisa, jogar no celular, tá ligado? Tipo, será que isso aqui fica legal no vertical? Joga pro seu WhatsApp, salva na galeria e assiste, vê, assim, sabe? Pega um JPEG, tira foto da tela, faz protótipos, porque você precisa. Para fazer vídeo você precisa disso, não tem como fugir. Um pouco antes, eu acho, do curso, eu não lembro se foi antes ou depois, eu fiz um curso de uma semana, um curso rápido, mas foi muito importante para mim, sobre roteiro. E o curso chamava Escrevendo Comédia, com o John Vorhaus. Ele é um cara que fez uns guias assim, de como você escrever comédia, como você escrever roteiro em geral. Ele tem uma metodologia bem legal. Eu não vou conseguir falar muito sobre ele agora, mas é um cara bem legal, foi bastante importante. E teve uma lição de casa em um dos dias que era: volta amanhã e você conta que alguma coisa que você fez entre hoje e amanhã, que é algo que você nunca fez na vida. Então a lição de casa era voltar para casa, fazer algo que você nunca tinha feito e aí contar. E aí ele falou, claro, não vai matar alguém, né, não é uma coisa assim, nesse nível, mas era basicamente qualquer coisa que
que você quisesse fazer. Na época lá, eu engambelei, fiz alguma coisa, nem sei se eu falei na hora, algo, você nunca, tipo, amarrou tênis com uma esquerda, sei lá, não lembro o que era, mas, tipo, não era relevante. E aí, um pouco mais pra frente, na época meus filhos, tenho 2 filhos, hoje eles têm 10 e 7, na época eles tinham 5 e não sei, qual é a conta, 2013? Enfim, eles eram novos, tá, eu não vou lembrar. E acho que 1 ou 2 anos depois, eles tinham em torno de 5, isso aqui acontecia muito, que a menininha tá rindo aqui nessa ilustração que eu achei, mas em geral eles ficavam com essa cara, que você tá tipo na rua assim, alguém fala, bonitinho, não é chato? É horrível isso que eu acabei de fazer. Ela realmente tá, que nojo. Porque é a sensação que você fica quando alguém estranho vem, sei lá, encosta em você. E não era nem em mim, eram meus filhos, as pessoas chegavam e faziam assim, e saíam. E aí eu ficava, caramba, sabe, não dá tempo de você falar, tipo, a criança olha pra você, quando você vê a pessoa já andou, e aí falei, cara, que chato isso, né? Aí às vezes você falava alguma coisa, ei, a pessoa já tinha ido, assim, você fala, meu, como é que eu paro isso? Porque me irrita, quem disse que você pode chegar, que nem eu fiz agora, provavelmente você vai, sei lá, fazer um BO, alguma coisa assim. Como é que você para? Porque não é algo que você pode fazer, entendeu? Então, porque talvez antes de ter filho eu fizesse a mesma coisa, sei lá. E aí eu falei, caramba, e agora? Como é que eu reajo a essa situação? E aí eu comecei a maquinar, assim, tipo, ver a situação acontecer mais de uma vez e falar, caramba, o que eu vou fazer aqui? Aí eu falei, já sei, eu vou fazer isso na pessoa. Então a pessoa vai estar aqui e eu vou fazer isso aqui nela. Eu falei, legal, cara, beleza, vamos fazer isso aí, vamos nessa. Aí eu andando com o meu filho ali na Praça da República, a gente mora lá no centro e lá tem bastante gente. Vai, vem, aparece alguém aí. Vai. Aí acontecia. E aí eu só sabia que eu queria fazer aquilo e vinha um negócio assim, e aí será que eu faço? Não, e aí eu não fazia. E eu fiquei, tipo, cozinhando isso, sei lá, umas 4, 5 vezes que eu tive a oportunidade e não fiz. Até um dia que eu estava na feira com eles e um velhinho veio e fez assim na cabeça deles, e aí, tipo, aí veio. Aí eu fiz assim na cabeça dele, do velhinho. Aí ele olhou, e aí ele sacou, tipo, ele fez entendi. Porque ele sacou a ironia do negócio e ele ia falar alguma coisa e ele saiu andando meio, tipo, alterado, assim, fala, caraca, tipo, mind blown, assim. Caralho, que foda, eu fiz essa porra, mano. E o cara saiu fora, ele saiu quieto. E aí eu comecei a fazer isso mais vezes. E aí, tipo, alguém passava a mão, assim, sei lá, às vezes não era nem a cabeça, era tipo, vou fazendo olhei pra fazer assim. Aí eu chegava na pessoa, começava a fazer tipo, uma massagem, tipo, eu me retribuía o que a pessoa estava fazendo com a criança, que era indefesa. E aí chegou uma hora que começou a diminuir um pouco, e eu comecei a esperar que acontecesse de novo, para conseguir passar a mão na cabeça de alguém. E aí eu falei, eu me tornei essa pessoa. Eu estou procurando, eu sou uma pessoa, um homem de meia idade procurando velhinhos para passar a mão na cabeça. Então inverteu o jogo. E a aula dele foi muito legal. Uma das coisas mais interessantes, assim, tipo, a aula era bem legal, não vai dar tempo de falar muito sobre o conteúdo, mas uma das mensagens no final da aula, do final do curso, foi isso aqui, que era, que ele falava, write fucking more, porque eu não escrevia roteiro na época, eu escrevia uns roteiros dos vídeos curtos que a gente fazia, mas eu achava que, eu não leio muito livro, então eu achava que eu não podia escrever. E ele falou, cara, você tem que escrever, e tipo, você tem que escrever muito, e aí você tem que escrever mais, você tem que continuar escrevendo, e é isso, tipo, não tem que, mas será que não? Você tem que escrever pra caralho e tal. E isso foi muito legal, foi muito legal. Eu fiz uma pergunta para ele também, a tradução, né, talvez disso aqui, tradução clean, escreva mais. Eu fiz uma pergunta também para ele, eu gosto muito de stand-up americano, os caras fazendo aqueles shows de stand-up mesmo, não sei se vocês conhecem, né? E imagino que sim, com Netflix hoje em dia. E aí ele falou, cara, você tem que escrever sobre sua vida, porque tem um monte de outras coisas relacionadas a stand-up, que é você
falar em público e tudo mais, tal, se apresentar no palco, você ter um set, que é um pouco mais complexo. Ele falou, escreve sobre sua vida. Isso me levou a isso aqui, que não é stand-up, mas que tinham coisas do curso que eu comecei a aplicar. O Ale, acho que me segue ali no Face, talvez conheça algumas frases, que era eu tentar reduzir, fazer uma piada com uma situação real, e tem coisas que são muito reais, que aconteceram. Vou ler aqui. Antes eu falava para meus filhos não brigarem entre eles, que era feio dar soco e chute no irmão. Agora eu só peço para eles ficarem longe da cristaleira. Porque é sutil isso aqui, mas assim, é verdade. Porque chega uma hora que você fala, foda-se, só não quebra o vidro, tá ligado? E aí eles vão lá e quebram o vidro. Mas, no restaurante com um filho de 3 anos. Papai, quer brincar. Fica aqui na mesa, não pode sair do restaurante. Fica aqui, filho, tá bom? A gente já vai comer, fica aqui. E com 9 anos, tá chato, quero ir embora. A porta é ali, vai embora. Não pode ir. Tipo, você já não aguenta mais o que a gente enchendo o saco, ela já não é mais um bebê. Você fala, foda-se. Então são coisas que realmente aconteceram. Esse aqui eu esqueci de expandir, mas a história era mais ou menos assim. Papai, vamos fazer slime? Slime? Aí você vai, entra no YouTube, descobre, aí 2 horas depois... papai, eu não quero mais brincar. Não, pera, vamos colocar mais um pouco de água boricada. Entrego a toalha para o meu filho depois da natação, né? Tipo, meu filho saiu da natação, entreguei a toalha. Papai, sabe quem você parece? Quem, filho? O Alfred, do Batman. Você me entrega tudo na mão, eu não preciso fazer nada. Ele falou essa frase, então, tipo, era eu escrevendo a minha vida, tipo, e isso era meio que um treino, mas também, assim, relatando as coisas que aconteciam. E foi muito interessante porque de tudo que eu já fiz, aqueles trabalhos que eu mostrei lá no começo, comecei a empresa em 2003, tem um monte de trabalho acumulado, clientes de todo tipo, marcas grandes, coisa para cinema, que o filme já foi premiado, ou coisa para série, que a série já foi premiada, para Instagram, para whatever. A única coisa que as pessoas comentam quando elas me encontram é, tipo, são esses posts. Não esses 4 aqui, tem mais, mas, tipo, a única coisa que as pessoas chegam, adoro os seus posts. Ninguém nunca falou isso sobre o meu trabalho. Ninguém falou assim, nossa, que publicidade incrível, né? Você conseguiu realmente vender aquele produto. Não, ninguém fala isso, todo mundo vira e fala. E, assim, pessoas, tipo, a Rita, eu encontrei a Rita, esqueci o sobrenome dela, Rita Moraes, eu acho que é de uma produtora que fez ela é uma das sócias da produtora que fez como é que chama aquela série no Netflix que é da periferia? Sintonia, né? Eu encontrei ela no evento do Facebook, que eu encontrei vocês também, e ela falou, seus posts, você falou, caralho, tipo, ela tá no top do criação de conteúdo ali, fazendo coisa pro Netflix e tal, ela parou e lembrou dos posts, então... Conhece o Chico Magad, certo? Não. Era um cara que escrevia as merdas que o pai dele falava, e virou uma série de TV. Pois é, tenho que evoluir aí. Eu tenho que evoluir para isso aí. É isso. Pois é, então. Enfim, é isso. Tem que escrever e eu sinto que isso tem uma ressonância, assim, né? Tem uma identificação, né? Tá, mas e aí? Tipo, né, o que isso tudo traz pra gente aqui? Porque a gente falou de um monte de coisa. Tem uma coisa para mim que eu não sei se caiu esse slide, não sei o que eu fiz, que é o seguinte, eu me especializo ou eu faço várias coisas, né? Tipo, eu faço várias coisas e eu sempre fui criticado por isso. Você faz muita coisa, as coisas não se conectam, ou se conectam, mas tipo, não dá para você fazer tudo, você tem que escolher um nicho. Eu tenho super dificuldade com isso. Ao mesmo tempo, eu adoro, tipo, Chaplin, que o cara roteirizava, fazia música, atuava, dirigia, o cara fazia tudo. E os filmes, se você assistir hoje, são muito foda. E existe, né, não sou eu esse cara, obviamente, tipo, eu não tenho esse nível de habilidade aqui, mas existem esse tipo de personalidade ainda hoje. Ou aliás, eu acho que voltou um pouco esse tipo de expertise, que é o cara fazer tudo. E o Zach King, vocês conhecem, acho que é um super exemplo.
Later. Vocês conhecem o Zach King, né? Ele começou a fazer ele mesmo os vídeos, porque tem tudo a ver com, né, tipo, você vai contratar um produtor para começar seu Instagram. Então ele fazia esses vídeos, esse aqui já é um pouco mais complexo, mas ele fazia esses vídeos de mágica, né, que, sei lá, ele jogava uma bolinha de ping-pong e na hora que ela caía, ela virava, tipo, vários M&Ms. E era uma edição simples, mas passava essa sensação de mágica. E ele é o cara que aparece nos vídeos, que roteiriza, que faz a pós-produção. Agora provavelmente tem uma equipe, mas ele fazia tudo. Então, assim, voltou essa possibilidade de você achar uma coisa que você gosta de fazer, né? Agora pensando numa coisa mais prática, tipo, como é que, beleza, a gente falou de produção, de roteiro, como é que você edita as coisas, como é que você faz para esse meio? O que é esse contexto, né? Além de ser vertical e tudo mais, não necessariamente vertical, mas enfim, todas as coisas relacionadas ao ambiente digital. Tem uma coisa que é muito diferente da televisão. A televisão você pode mudar de canal, ok. Mas no celular, você vai estar no Instagram e você simplesmente vai para cima e tem outro conteúdo ali começando do começo, né? Você arrasta, sei lá, tá no Instagram, você está vendo um negócio. Aí você arrasta o próximo vai começar exatamente no começo. E ele vai começar a entender o que você gosta mais, então o próximo conteúdo que você for, ele vai ser muito próximo do que você quer assistir. Então, essa competição que a gente tem nas plataformas digitais, ela não é com, tipo, a outra escola de inglês. Não, é com tudo. Né? Tipo, com outros aplicativos, com outros produtos, com as coisas que a pessoa gosta, com os amigos daquela pessoa. Então, tem um gráfico, acho que vocês devem até ter esse gráfico eu esqueci de colocar aqui, de o quanto tempo leva para a gente interpretar uma imagem. E parece que esse tempo foi diminuindo de décadas para cá. Ele tipo tinha 1 segundo para você entender o que estava acontecendo, e agora virou 0,1 segundo, você já captou o que é aquilo. Então, o tempo para você ir para uma próxima imagem não é 3 segundos. É tipo 0,2, sabe? 0,3 segundos você já foi para a próxima. E isso faz toda a diferença, né, para a produção de conteúdo. É uma lógica totalmente inversa da televisão. Televisão, no comercial, pensando em publicidade, no comercial você não quer parecer que é um comercial. Então você vai lá contando uma historinha, tem uma família, não sei o que, tal, acontece uma cena, pum, logo no final. Beleza, te peguei pela história, coloquei ali a mensagem no final, se eu coloco no começo, já, puta, que saco. E na internet é o oposto. Se você for jogar para o final, até o cara entender o que está acontecendo, claro que existem conteúdos, às vezes mais longos, assim, mini documentários, tal, uma historinha, ou mesmo de ficção, que você se envolve com a história e depois tem a assinatura. Isso funciona também. Mas são coisas muito bem feitas. Em geral, você tem que adaptar o conteúdo para... Ixi, sem querer eu mudei aqui. Você tem que adaptar o conteúdo para digital, você tem que ter uma informação e entregá-la muito rápido, e o tempo total às vezes não vai ser tão grande, a não ser que seja um vídeo de conteúdo mesmo, que você vai contar uma história maior ou entregar informação, sei lá, que também... Enfim, e fora isso, né, tipo, além de você ter essa competição com 1000 coisas... Peraí, gente. Além de você ter essa competição com 1000 coisas, você tem infinitas possibilidades, não tem um jeito certo, um vídeo certo de... Qual que é o vídeo mais legal? Cara, você pode fazer o que você quiser, tipo... Literalmente, você pode fazer o que você quiser. E aí até trouxe um exemplo em relação a isso, porque a gente vê muita coisa bonita e tudo mais. Vocês conhecem esse cara também, o Coleman Coffee Dan? Não sei quem conhece já. É que eu não trouxe a mais famosa dele, a animação mais famosa dele. Mas ele faz animações toscas, que ele faz a voz e que são muito engraçadas. É que eu não trouxe a primeira que estourou, que é a da cobrinha. Trouxe uma outra, mas depois vocês dão uma pesquisada nele. Tipo, é genial. E o cara começou a fazer animação pro Instagram. É o job dele agora. Ele faz essas animações muito toscas, que é o oposto. Não é 3D, não é um motion fudido, não é uma câmera... Meu, é o cara, tipo, no computador dele. You're so cool! Like, do you realize that? You're amazing! Like, why do you even doubt yourself? You're cool, you're dope, you're talented. I wish I was half as cool as you. I do! I know it's tough to like remember that sometimes, like, you know, things happen and you get down about yourself, but you're so cool. I mean, if I could come up with like a magical pill that you could take so you would never doubt yourself, I would invent it.
I would invest millions of dollars in the science to make that reality. But I don't have that much money, so I'm just gonna tell you, right here, right now, you're cool. And don't you forget it. Esse cara é muito legal, acho ele muito engraçado. E é isso, se eu gosto disso, eu vou achar um cara como esse, talvez outros parecidos. Se você gosta de outra coisa, vai ter, tipo, infinitas possibilidades. Como o cara que produz isso aqui, ele tem o tempo dele, ele tem a pauta dele, tipo, o que ele vai querer fazer, como ele vai querer fazer, que na hora que você pega essa referência e tenta traduzir para um trabalho, que tipo, não, a gente tem que falar de tal coisa, de tal jeito, não sei o quê, às vezes você não vai conseguir reproduzir isso aqui, não vai dar, porque no nosso caso não cabia na diária uma coisa tão planejada quanto isso. Então, a gente fez uma sequência de fotos, depois eu até posso mandar, não vou ter aqui, mas a gente fez uma sequência de fotos para cada situação que era um ritual dele. O cara, a Fernanda no caso, tomava um pouco de água misturada com água do mar, que é um negócio que a galera faz na Espanha para, tipo, hidratar. E aí tinha uma cena dela tomava, tal, e aí tudo isso era meio uma sequência de fotos. Mas não chega nem perto disso aqui, uma coisa super planejada, porque aqui o cara não está fazendo especificamente alguma coisa, lá a gente ia contar uma história. Então, mas queira ou não, é uma referência, você, a partir disso, evolui, é um jeito legal. Uma outra referência de Instagram, isso assim, só para mostrar como tem 1000 possibilidades, né, tipo, no Instagram. Isso aqui não é nem um milionésimo. E aí, como é que você resolve, pensando agora em termos práticos, né, o lance do vertical, do tamanho, qual a distância que você está olhando aqui, essa coisa do momento, que hora que você vai consumir aquele negócio, quanto tempo você vai precisar para ler uma informação. Tem a coisa também de, geralmente você tem que produzir muito conteúdo, né? Você não vai fazer um vídeo foda e tipo, todo mundo vai viralizar. Não, você vai ter que fazer muito conteúdo, a versão para stories, a versão quadrada, não sei o quê. Eu acho que o design tem um papel muito importante nisso, de você entender que todas essas complexidades e tipo, fazer um sistema. A ideia de você ter padrão ajuda muito, porque na hora que você quer dar vazão, você tem que ter coisas pré-definidas. Você não consegue, tipo, vamos sair fazendo 20 versões. Você tem que ter alguma âncora, assim, alguma coisa já definida, já aprovada por todo mundo. Porque senão vira um drama, assim, toda hora, o que a gente vai fazer agora? Não dá, você tem que ter, tipo, como é que é o tamanho da fonte, as cores. Já que eu não sei exatamente como vai ser a imagem, qual é o recurso que eu faço para dar leitura no texto que eu vou ter, como isso tem a ver com a marca. Então, é algo que vira... É uma mídia que eu acho que o design tem um papel muito importante. O design mesmo no sentido... não só do designer abrir, sei lá, o Illustrator, o Photoshop, mas do designer no sentido de pensar, de prototipar, eu acho que faz muita diferença. E provavelmente esse cara antes devia estar fazendo alguma coisa para digital ou para televisão, e que agora, tipo, isso começa a ganhar uma importância, então um cara que é muito foda que vem para um campo desse e consegue resolver esses problemas que a gente tem no dia a dia. Os problemas que a gente tem para gerar conteúdo para a internet é porque a gente está fazendo 5.000 coisas ao mesmo tempo, né? Se você for pegar pessoas mais novas ali que estão produzindo conteúdo, até os exemplos que a gente mostrou, tanto dos caras fazendo exercício, quanto esse do stop motion, o cara fazendo desenho, ele vai fazendo, ele tem tempo para ir melhorando aquilo e vai chegando num formato, e vai chegando em soluções, em ideias. A gente tem menos tempo, tem briefings, prazos e tal, e sei lá, uma marca que a gente tem que seguir. Então a gente tem que aplicar mesmo uma metodologia de design, né? De pensar como um projeto mesmo, não só tipo mais uma coisa, põe um lettering aí. Às vezes a gente faz isso lá no mall, a gente faz várias coisas que a gente faz na correria, assim, tipo, põe uma legenda do nome do cara aqui. Então não tem um lance pensado, assim, que deu tempo de... Por isso que eu trouxe esse que eu vi ontem, que eu achei legal de ver. E é isso que a gente estava falando, né? Como é que você produz para esse e-mail, como é que você edita, como é que você layouta, quanto tempo tem o vídeo, quanto tempo você tem que começar e entregar para aquilo ainda ser quente. De uma maneira geral, também uma questão mais prática, a gente tem gravado muita coisa em uma resolução maior, já pensando que ela pode ser usada horizontal ou vertical. Tem que, voltando àquela história lá da prototipagem, eu acho muito importante. E aí tem uma outra coisa técnica, que antes já não tinha desculpa para a gente produzir conteúdo, né? Porque, cara, esse celular aqui acho que tem uns 3 anos, é o iPhone 6.
ele já faz muita coisa legal até hoje, entendeu? Tipo, e agora, cara, tem menos desculpa ainda, que tipo, saiu esses vídeos do iPhone novo, óbvio que tem uma pós-produção, uma luz fodida, mas, cara, isso foi um celular que gravou, tipo, não tem mais uma barreira assim, saca? De você fazer um negócio de alto nível. Uma coisa é se fazer um lance ali, um vlog sobre, sei lá, uma coisa pessoal, e você vai postar no YouTube, aquilo pode ter repercussão ou não, mas, sei lá, tanto faz a qualidade. Aqui você tem um poder muito grande na mão das pessoas. Já tinha, né? Já tem, isso aqui já faz muita coisa legal. De 2, 3 anos atrás, o celular já faz muita coisa foda. As câmeras não são muito caras hoje em dia. E aí tem uma outra parada muito louca aqui, né? Que é toda a inteligência artificial disso, né? Que é na hora que ele abre a lente ali, ele já começa a estabilizar, compensar a luz, ele começa a fazer um monte de coisa que você não está fazendo. Óbvio que você vai ter que pensar um conteúdo legal e tudo mais, uma luz. E aí volta para aquela coisa ali de você ter que escrever, porque você vai ter que contar uma história, né? Então, assim, a câmera, a lente, será que... Isso já não é mais, tipo, barreira, faz muito tempo. E tem que ser cada vez menos. Sim, existem situações que você precisa de uma puta câmera pesada, uma lente foda, isso tudo custa caro, não tem como. Mesma coisa que eu fazer uma tenda para vender cachorro-quente ou eu fazer um prédio. Tipo, a tenda vai vender cachorro-quente no fim de semana e vai ser super divertido, um food truck, sei lá. Mas se eu for fazer um prédio, vai demorar, vai custar caro, vai ter um monte de material, vai ter obra, vai ter um monte de fornecedor, não tem como. Então, assim, uma produção grande de vídeo é uma produção grande de vídeo, não tem muito para onde ir. Mas não quer dizer que você não consiga fazer muita coisa foda que resolva com tecnologias hoje em dia muito acessíveis. E já são acessíveis faz um tempo, né? Já que a gente não tem mais essa barreira, já que a gente pode começar a treinar, escrever mais, a contar mais histórias, né? O que a gente precisa para contar uma história? Porque, no fundo, falando com o João um pouco antes, né? Tipo, sobre a importância, ele falou, o vídeo é importante, todo mundo quer fazer vídeo. Então, põe vídeo aqui e tal, isso aqui é um vídeo, isso aqui o vídeo performa bem, não sei o que, vamos fazer um vídeo. E aí, que tipo de vídeo eu faço, como eu faço, quanto tempo ele tem, não sei o quê. O que eu vou precisar para começar a contar essa história, né? Para contar uma história de um cliente, uma história pessoal, tem que começar, tem que treinar. Tipo, não dá para fazer... não dá para correr uma maratona amanhã. Eu tenho que, sei lá, treinar, correr 5 km todo dia por X, não sei quantos anos. A não ser uma pessoa ou outra, maluco. Tem um amigo meu que ele ia correr uma meia maratona e ele nunca tinha corrido uma maratona. Ele ia correr uma meia maratona e na mesma prova tinha um desvio ali que era a maratona completa. Ele falou, eu vou aqui na maratona completa. Foi, terminou, de boa, tomou cerveja depois. Ele é um cara, tipo, não, vai ter umas pessoas assim, não tem jeito, tipo, não dá para se comparar com essas pessoas. Porque vai ter uns malucos assim, tipo, gente nova. O Pedro foi um cara que inclusive trabalhou no mall no começo da carreira dele. Pouco depois dele trabalhou um outro artista, o Daniel Semanas, não sei quem conhece. Um cara ilustrador também. Tipo, você já vê a estrela, assim, sabe? A pessoa já, estrelinha brilhando, assim, tipo... O cara era muito novo, já fazia muita coisa, muito foda, muito rápido. Não dá pra você comparar com... Cada um tem uma história, cada um tem um jeito. Mas tirando essas pessoas... Você tem que treinar pra caralho. E audiovisual são muitas camadas. A gente estava dando o exemplo do prédio, né? Ninguém sabe fazer um prédio. Ninguém sabe fazer um prédio. Tem um cara que sabe fazer a estrutura, tem outro cara que sabe pintar a parede, tem outro cara que sabe fazer a instalação elétrica. E aí, claro, vai ter alguém que consegue idealizar um prédio e, com a ajuda de equipes, pôr um prédio de pé. E o audiovisual é a mesma coisa. Tudo bem que ele pode começar muito pequeno e tem como se fazer tudo sozinho hoje em dia também, até um certo ponto. Como as coisas do Zach King, por exemplo, ele fazia muita coisa sozinho, depois foi evoluindo, ganhando mais complexidade, ele tem mais gente para fazer com ele. Mas você tem que fazer, tipo, você tem que entender como é que uma trilha ajuda uma imagem, que horas entra isso, esse vídeo começa antes, começa depois. As edições que a gente faz, eu só trouxe dois making-offs aqui que foram editados, que a Júnia editou. O primeiro lá de Red Bull e aquele de Pão de Açúcar.
eles foram pensados para Instagram. E é uma coisa que a gente estava testando, né? Quanto tempo... Tinha coisa que a gente tirava 4 frames de uma imagem, assim. 4 frames é basicamente 0, sei lá, é uma fração de segundo. A gente tirava porque ela, tipo, aqueles restinho da imagem dava uma embarrigada. Tipo, eu tô assistindo, aquele restinho dava uma coceira assim, puta, eu vou querer mudar de conteúdo se eu estiver vendo isso. Então, a gente ia fazendo uma coisa cirúrgica, assim. E o único jeito de a gente fazer um making-off melhor hoje em dia do que o primeiro é você ir fazendo e começar. Pesquisa é muito importante, pesquisa de referências. Vocês conhecem o TikTok, que era o antigo Musical.ly? Tem umas coisas muito engraçadas, assim, porque ele já junta com a música, né? Não necessariamente acho que você precisa usar a música, mas meio que você escolhe um trecho de uma música e... O Instagram tem isso agora, mas é engraçado como cada aplicativo... Eu estou segurando essa garrafa aqui e não estou bebendo, não sei por que eu estou segurando. Cada aplicativo, por mais que eles tenham recursos parecidos, eles parecem que tem uma vibe, assim, eu não sei se vocês sentem isso. E eu vejo uns aplicativos que eu não sei se a maioria dos meus amigos vê, tipo o TikTok, o Snapchat, fico vendo o que a galera faz, o que o pessoal faz. E tem tipo, o Stories do Instagram foi copiado do Snapchat, o cara assume que foi copiado, né? O dono do Instagram fala, não, realmente eu copiei. Mas é muito diferente o tipo de conteúdo que uma galera produz em um e outro. Bom, vamos lá. You got a friend in me. You got a friend in me. E aí lupa, né? Aí fica tocando música e o cara tava dirigindo e grava isso. E aí você junta com a música, né? Porque isso sem essa música aqui, esquece, né? Na hora que você põe a música, você fala, não acredito, eles estão vivos, né? Eu passei 3 anos tentando entender uma coisa que meus filhos falavam, até descobri que o que eles estavam falando era essa música aqui. Porque os youtubers, não sei se vocês assistem, quem assiste youtuber que é gamer, que o público é mais adolescente, infantil, assim. Essa música aqui, os youtubers lá de game, o Authentic Games, o Jazz Ghost, eu esqueci o nome dos caras lá, tem um monte de youtuber que eu vejo por causa dos meus filhos. E aí eles têm umas expressões em inglês, né? De vez em quando eles soltam what the fuck, mas eles continuam falando em português e soltam essas coisas em inglês. E aí, quando alguém zoava outra pessoa, eles falavam, tô deu forte. E aí meus filhos começavam a falar, tô deu forte. Eu falei, caralho, que porra é essa? E fazia o Deb também, né? Que eles faziam, Deb, tô deu forte. Aí eu falei, cara, e eu não sabia nada disso. Aí eu falava Deb, aí escrevia com E ou com A, até achar que o Deb era isso aqui. E aí o tô deu forte, eu falei, caceta, mano, que porra é essa? Aí eu perguntava pros pais, eles falam tô deu forte, eu não sei o que é. Aí eu ficava tentando... E aí eu entrava no Google esperando que ele fosse falar, você quis dizer isso. E não, era tipo porque eu escrevia todo eu forte, escrevia de vários jeitos, tentando, será que é um O, um A, e se for em inglês, aí... E aí 3 anos assim, tipo, se passam e eles falando isso, eu não sei mais o que é isso. Aí um dia eles estão vendo o vídeo e aí o Instagram, o youtuber lá fala, turn down for what? E aí, tipo, a mesma coisa. 3 anos acumulados, assim, de aflição, de não saber o que era. Aí toda hora a gente faz, quando um usou o outro, a gente se zoou também, ou quando minha esposa fala alguma coisa, dá uma bronca neles, a gente, turn down for what? Toda hora a gente... E aí outros memes que a gente fala também é que eles falam, que é muito engraçado eles cantarem as músicas, né? Eles viram, acontece uma coisa triste, eles começam, Hello darkness, my old friend. E eles cantam e eles falam, caramba, mano. Tem um outro que... Eu gosto muito do Snapchat, cara. Eu acho que tem coisas lá, eu não sei, é uma coisa pessoal talvez. Tem umas coisas lá que eu não vejo no Instagram. E o Instagram tem funcionalidades praticamente iguais. Essa do mapa. Você pode ir lá no Instagram e digitar Varsóvia, sei lá, digitar, não sei, Egito ou Cairo e ver o que está acontecendo no Cairo. Você consegue fazer isso. E a boa notícia é que não vai ficar mais simples, né? Não vai ficar mais fácil, não vai ter menos aplicativos, o celular não vai ficar... Ele vai ter cada vez mais recursos e, tipo, é isso. Não tem muito o que fazer em relação a isso, mas isso não é necessariamente ruim. Mas é a realidade, tipo, não dá pra gente esperar, putz, eu não sei... A gente não precisa gostar, sei lá, do youtuber que é gamer, a gente não precisa gostar de um aplicativo XYZ,
Porque a gente vai ter milhões de opções, mas a gente tem que entender que são milhões de plataformas que existem, né? E um desafio, eu acho que às vezes até, não sei, aqui no Brasil, acho que não sei o quanto tem repercussão esses outros aplicativos ainda, mas são plataformas, são coisas que você pode, na hora que você for para uma diária, gravar um conteúdo, será que você já não pode fazer mais coisas, que uma vai servir para um bumper, outra vai ser um conteúdo mais extenso para YouTube, outro vai ser um Stories, outro vai ser um TikTok. Não tem ninguém fazendo, na hora que você fizer, você vai ter mais visualização. Eu esqueci de colocar uns prints aqui. Se eu colocar um Stories no Instagram agora, pela quantidade de seguidores que eu tenho lá de amigos, ele vai ter, sei lá, 200 visualizações até amanhã. Sendo que dessas 200, 199 é a pessoa, tipo, indo para a próxima. Então, uma pessoa vai ter visto... o cara fez isso. No Snapchat, se você direcionar para uma coisa que chama Nossa História, Our Story, ele deixa público. Que nem como se você usar um hashtag assim, no Stories, no Instagram. Tipo, uma vez a gente fez um negócio para a Red Bull sobre a competição do Neymar Juniors 5, que é aquele futebol lá de uma quadrinha com 5 pessoas, e a gente a gente subiu lá uma versão do vídeo e colocou a hashtag Neymar Junior. Por causa dessa hashtag, aquele story teve tipo 1000 visualizações a mais daquela hashtag. E no Snapchat é muito engraçado, que se você postar público, é tipo isso, assim, em meia hora tem, sei lá, 200 visualizações, até o dia seguinte tem 700 visualizações de pessoas que nunca viram você. Então, assim, todas essas plataformas estão aí, LinkedIn, né, que a galera tem usado pra caramba, imagino que talvez vocês façam coisa pra lá. Enfim, eu consumo muito, não sou muito exemplo, talvez até seja, mas eu acabo vendo muito YouTube, muito IGTV, por exemplo, Instagram TV. Todo mundo que eu falo, eu não vejo muito. Cara, eu vejo pra caralho, assim, tipo, sei lá, porque também, mas tem a ver com os conteúdos que eu gosto, mas enfim. E é isso, não dá pra parar, tem que continuar e não se martirizar tanto, não se questionar tanto, né? Vamos seguir em frente. Tem um último vídeo aqui, dá tempo ainda, que é Vocês conhecem o Nas Daily? Um cara que começou no Facebook fazendo uns vídeos, sabe o que é o Nas Daily? Ele é um cara do Oriente Médio, né? E ele começou a fazer um vídeo por dia. E a ideia dele era fazer 1000 vídeos. Então, um vídeo por dia, e em 1000 dias ele fazer 1000 vídeos. E aí, ele é super carismático e os vídeos dele começaram a bombar e aí ele criou uma carreira a partir disso. E esse próximo vídeo, ele fala de uma coisa que eu achei muito legal, porque eu tenho depois eu explico, vou mostrar para vocês, que tem a ver um pouco com como a gente, né, pôr tudo isso em movimento. I hope this video changes your life, because what I'm about to share with you changed my life. See, when I look back at all the success I've had in the past 3 years, from traveling to making videos to making money, I realized that I succeeded mainly because of one thing. And that one thing is deadlines. Deadlines are the single most important thing in my life, and here is why. Let's say you want to write a book and you have no deadline. The first day you write a little bit, the second day you write a little bit more, and because you have unlimited time, you keep working day by day on that book, and after many days, you lose interest, you never finish, and never publish. This is the classic case of giving up. I had that too all the time. But you will be amazed by how much a strict deadline can change your life. The first day you write a few words, the second day you write a bit more, but because you have to finish a book by the third day, you work your ass off to write as much as possible before the deadline, and just like that, you have written a perfectly good book and published. 3 years ago, I set a deadline for myself, 24 hours. Every day I forced myself to make one video, like this one, from beginning to end. So by 9 a.m. the next day, I need to publish a video.
This is how I was able to create 1,000 videos in 1,000 days. That's 1,000 days? I never broke the deadline, not even once, no matter what. It was hard, it was painful. Bro, I don't want to make a single one more video. But because of that, That's 1 minute! That's 1 minute! I found success. And I'm gonna be honest with you. Without a strict deadline, I would have taken weeks to finish one video. The quality would not have improved, and I would have eventually quit. Remember we had this agreement where if you died, or if one of my family members died, God forbid, by law I still have to make a video in 24 hours. Yeah, you would keep making videos even if they're done. Yeah. But I think it's really good that you have deadlines. You love deadlines. That's true. I love deadlines. I love deadlines. I love deadlines! I love them so much that I made a deadline for my life. I wear a t-shirt every day that reminds me of how short life is. My life's deadline is 75 years on average, and this is how much I am done with it. So every time I wear this t-shirt, I am motivated to use time wisely, to create, to make, to live before the ultimate deadline comes. Trust me on this one. Put a deadline on your book, on your project, on your goal, and even on your life, and follow it like religion. You'll be surprised at how much more you will live. See you next week. Ele fala disso que para projetos pessoais, assim, aquelas historinhas que eu comecei a postar dos meus filhos, todo mundo falava, Mano, escreve um livro. E eu não tinha um prazo, então, aliás, não tenho ainda. Mas depois de ver esse vídeo, eu vi esses vídeos esses dias, falei, caralho, é isso, falta um prazo. Porque eu tenho no trabalho, né, vocês têm também, tipo, tem que entregar em sexta-feira, não sei o quê. E aí você acha que é uma coisa ruim, mas é bom, você tira da frente, tipo, você tem que chegar naquele deadline, naquele prazo e naquela linha de chegada. Então é uma coisa boa que ajuda a gente a concretizar essas coisas. E falando em audiovisual, que é uma coisa com muitas camadas, roteiro, direção de arte, casting, figurino, música, você tem que ter uma deadline, porque senão é muita coisa, você fica sobrecarregado, né? Então você tem que ter essa noção, e isso é bom. Aí o Ale me perguntou ontem, porque eu falei, gente, o que eu falo aí e tal? Tipo, né, no Stories lá, e aí galera, tudo bem? O que eu falo na palestra lá na Audaz e tal? Aí pouca gente respondeu, acho que só você. Que é aquela coisa que você acha que do nada, né? Eu não faço nenhum Stories, do nada eu apareço, oi gente, me ajudem aqui. Aí, tipo, não tem aderência. Mas ele perguntou qual é o segredo da felicidade, aí eu comecei a chorar, porque eu falei, será que eu tô feliz? É isso que e eu não sei, eu não sei, eu acho que para mim, talvez vocês não queiram escutar, mas eu vou falar, a minha trajetória pessoal e a trajetória da empresa, elas estão muito ligadas, porque a empresa é minha e sendo o único sócio, tem muita coisa que eu tenho que decidir. Enfim, eu vi tudo acontecer e tal, e a minha vida adulta basicamente foi, sei lá, casar e ter a empresa, e é isso, e ter filhos também. O que eu achei mais legal até hoje, o que eu estou achando mais legal, é o crescimento pessoal que eu estou tendo, tanto de, por um lado, olhar para as minhas relações em geral, relações pessoais e relações de trabalho, quanto para olhar para a empresa, que é um pouco a questão do curso. Quando eu fiz o curso, eu estava muito seguro com várias coisas, e o curso me fez pensar, cara, continua tocando, você está num caminho, não sei se é certo, mas está num caminho. E aí eu vejo, e aí a gente teve, por exemplo, há uns 2 anos atrás,
alguns atritos com diretores freelancers. Porque o diretor freelancer é que não é fixo na produtora, é uma profissão difícil, porque o cara tem que estar toda hora tentando arrancar um trabalho novo. E esses prazos, né, de vídeo, não é assim que você vai demorar uma semana, segunda-feira começa outra, aí você termina... Não, é meio maluco, às vezes uma coisa se sobrepõe com a outra. Então os caras que são freelancers têm que estar tentando fazer várias ligações, conexões com diferentes produtoras, sem ter muito controle desses prazos. E aí a gente teve um relacionamento ruim, começou super bem, e depois a gente percebeu que a pessoa não era uma pessoa muito legal, que não batia muito com a nossa energia. E, cara, isso me fez sofrer muito pessoalmente, assim, tipo, me fez muito... me deixou triste mesmo, de, caramba, por que aconteceu isso? O que eu poderia ter feito para evitar? E aí eu comecei a ver como eu precisava evoluir pessoalmente, para a empresa evoluir também, sabe? Então, isso tem me trazido mais felicidade hoje em dia, tipo, de olhar quanta coisa eu posso evoluir e quanta coisa que eu não fiz, que antes eu falava, caralho, o concorrente acabou de fazer um negócio irado, né, mano? Que merda, e eu tô aqui, porra, o que eu tô fazendo? Tô fazendo da minha vida, será que tô indo pro caminho certo? Será que não? Tem fulano tá ganhando mais dinheiro ou tá viajando mais, que também Instagram é isso, né? Tipo, todo mundo tá no Vietnã, em Londres, ou em Nova York, toda hora. Fala, caralho, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu comecei a levar para um outro lado, assim, que é tipo, não é isso que é importante. Se eu for me comparar com alguém, eu vou por um caminho meio sem volta que não vai levar a lugar nenhum. Eu tenho que entender que as coisas que não aconteceram ainda, ou as coisas que dão errado, elas não são tão trágicas, sabe? Tipo, sei lá, perder esse ano mesmo, a gente tinha, por 3 anos, um pacote lá com o Itaú, de vários vídeos por ano. 100, 150 vídeos por ano. Aí rolou uma concorrência. A gente perdeu essa concorrência. Mudou a equipe no Itaú, a outra empresa tinha outras... expertises além de produção de vídeo, tinha várias questões lá e a gente perdeu a concorrência. E aí eu fiquei mal, porque eu falei, caralho, a questão é que a gente ainda continua fazendo trabalho com o Itaú e não são pacotes, não são coisas assim, entrega doidado, isso aqui. A gente ainda tem um volume, mas não é o mesmo tipo de trabalho. E aí com o tempo eu comecei a ver tudo que eu poderia ter feito melhor, mas não de uma maneira assim, puta, que merda. Não, realmente, eu não apresentei tudo que eu poderia ter apresentado. Essa empresa tinha outras coisas que eu não tinha, uma empresa diferente. Enfim, você vai começando a analisar de uma maneira mais prática e não de uma maneira definitiva, assim, puta, que merda que isso rolou. Cara, isso pode dar espaço para outras coisas legais. E essa evolução pessoal, junto com a evolução da empresa, é o que tem mais me estimulado, sabe? Não sei nem se é feliz, mas tem mais me estimulado. Essa parte foi chata, né, gente? Desculpa. Mas, foi o Ale que fez a pergunta. É que eu não soube responder. Ele perguntou ontem, eu não consegui preparar muita coisa, então... Aí eu queria passar uma lição de casa para vocês. Que é vocês fazerem uma coisa que vocês nunca fizeram. Menos matar alguém, menos fazer um crime, coisa e tal. Cara, tenta fazer isso. Vamos dar um prazo, até amanhã. Até sexta, no máximo. Sexta estourando. E a gente compartilha com você. Compartilha, esse seria muito legal. Todo mundo conseguir, tipo... Mas façam. É uma coisa... Manda um DM pelo Instagram. Cara, eu fui lá e fiz tal coisa. Meu, é uma experiência muito legal. Porque te coloca num mindset, assim, de você pensar, pera, o que eu nunca fiz? Tipo, e aí é muito interessante. E é isso, gente. Acabou. Thank you.